Tema de hoje, cristãos que fazem a diferença. Atos capítulo 3, versículos 1 a 16. Os irmãos podem permanecer assentados, eu farei a leitura, peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Glórias a Deus. Senhor, graças te rendemos, Pai, pela bênção de podermos compartilhar a tua palavra agora. Dá-nos a alegria, Senhor, de podermos entendê-la e também praticá-la em nossa vida. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quem escreveu o livro de Atos foi um homem chamado Lucas. Ele era médico, companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Ele não só escreveu o livro de Atos, mas também escreveu o evangelho que traz o seu nome, Evangelho de Lucas. E como todo médico, ele era bastante minucioso nos detalhes que ele procurava trazer a todos aqueles que iriam ler aquilo que ele deixou escrito. Assim, quando lemos tanto o Evangelho de Lucas, quanto também o livro de Atos, nós percebemos muitos detalhes que ele procura trazer para deixar tudo bastante claro do que estava acontecendo, como um diagnóstico bastante claro do que ele queria passar aos seus ouvintes. Quando ele começa a descrever ali o livro de Atos, ele fala sobre o encontro de Jesus Cristo ressurreto com os seus discípulos. Durante 40 dias, Jesus está ali após a sua ressurreição, falando com os discípulos sobre o reino de Deus. E Jesus dá uma ordem clara aos seus discípulos, que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus enviaria do Pai, da parte do Pai.
e assim os discípulos pudessem ser capacitados pelo poder do Espírito Santo para darem continuidade à obra que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer. Por que isso era necessário, irmãos? Porque Cristo não estaria mais fisicamente junto dos seus discípulos. Isso poderia causar um impacto extremamente negativo àqueles homens e aquelas mulheres que tinham essa incumbência de levar o Evangelho de Cristo, propagar o reino de Deus em todos os lugares. Apesar de que Jesus já lhes havia dito que Ele não os deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo. Mas como Jesus Cristo morreu, eles não haviam entendido ainda esta mensagem de maneira clara. Agora, com a ressurreição de Cristo, tudo começa a ficar mais claro. E Jesus, de fato, envia o Espírito Santo, e a Bíblia Sagrada diz que todos aqueles 120 que compunham aquela assembleia de irmãos, salvos pelo poder de Deus, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram então a proclamar o Evangelho de Cristo. E quando os discípulos saem proclamando, falando de Cristo, e também para fazer as suas atividades mais básicas, cotidianas, esses homens e mulheres, eles estão testemunhando do poder de Deus. E numa esses afazeres cotidianos desses homens de Deus, eles estão indo para o templo. Pedro e João. Eles estavam indo para o templo com o objetivo de orar. E ali eles encontram esse aleijado de nascença que está à porta do templo, um mendigo que estava ali, como muitos que nós encontramos no calçadão da nossa cidade. Estavam ali, já conheciam, como a gente vai lá na cidade e vê sempre uma senhora que toca sanfona, né? Um senhorzinho que está ali, toca violão, outro está ali sentado. Quantos que nós conhecemos que estão aí na cidade há anos, esmolando? E aquele também já era bastante conhecido de todos. E de repente, algo vai acontecer ali na vida daquele homem que ele não esperava. Porque aqueles homens que tinham suas vidas comuns, mas transformadas pelo poder de Deus, homens cheios do Espírito Santo de Deus, estavam ali para fazer a diferença em seus dias. Meus queridos irmãos, nós também estamos aqui para fazer diferença em nossos dias. É sobre isso então que nós queremos meditar com os irmãos. Como são esses cristãos que fazem diferença? O que Deus quer de nós para que nós possamos também fazer diferença? Em primeiro lugar, queridos irmãos, cristãos que fazem a diferença são pessoas comprometidas com a prática da oração. Nós temos insistido sobre isso aqui. Como é importante a oração em nossa vida cristã. Observe comigo no versículo número 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Ou seja, eles continuavam com práticas que eram naturais do judaísmo, porque o cristianismo ele vem do judaísmo. Aquilo que do judaísmo já não servia mais ao cristianismo, o cristianismo se despiu. Mas práticas importantes, práticas relevantes do judaísmo, continuavam ainda sendo praticadas pelos nossos irmãos. E os judeus, eles tinham 3 horários básicos de oração todos os dias: às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E estes irmãos continuavam nessa prática de oração. 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Como lhes era de costume, como todo judeu, eles estavam indo para o templo às 3 horas da tarde, paravam tudo para dedicar um tempo de oração ao Senhor. Essa prática antiga que nós vemos nas Escrituras Sagradas, irmãos, nós podemos encontrá-la, por exemplo, no Salmo 55, verso 17. A palavra de Deus diz: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Prática antiga. Também Daniel, capítulo 6, verso 10,
diz que 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, práticas que são práticas importantes, práticas que são práticas que nos levam à comunhão com Deus, devem continuar presentes em nossas vidas. Nós devemos continuar praticando atitudes como estas, porque elas também fazem parte da nossa vida cristã, da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. E se nós desejamos ser cristãos que fazem a diferença, nós precisamos ser pessoas comprometidas com a oração, porque a oração, meus irmãos, revela quanto nós estamos envolvidos e queremos nos envolver com a vontade de Deus. Olha o que disse esse oficial britânico. Ele disse assim: a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Esse é o compromisso. Esse era um soldado, um comandante de exército, mas era um homem dedicado à oração. Um homem dedicado à oração. Por quê? Porque era um homem que queria fazer diferença em sua geração. Um cristão comprometido com o Senhor. E um cristão comprometido com Deus, que faz diferença, é uma pessoa comprometida com a oração. Segundo lugar, queridos irmãos, cristãos que fazem a diferença são pessoas movidas pela compaixão. Pessoas movidas pela compaixão. De repente, eles estão entrando para orar. E ali está aquele homem, à porta do templo, mendigo, pedindo esmola. Eles param. Eles olham para aquele homem. E Pedro se dirige àquele homem e diz: olha para nós. E aquele homem, diz a Bíblia Sagrada, que ele fica com seus olhos atentos a Pedro e João, esperando receber alguma coisa. O que será que ele esperava? Como mendigo, esperava a esmola. Com certeza ele não esperava a cura. Mas a compaixão de Cristo no coração daqueles homens, da presença do Espírito Santo no coração daqueles homens, os levou a fazer mais por aquele mendigo. Esmola qualquer um podia dar, mas fazer o que estavam para fazer, somente aqueles que andavam com Cristo poderiam fazer. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ao mesmo tempo, pela fé, eles já estendem o braço para poderem ajudá-lo a se levantar. E é o que acontece. Aquele homem recebe do Senhor um milagre extraordinário que foi realizado através da vida de homens comuns. Homens comuns, mas cheios do Espírito Santo. Homens comprometidos com a oração. Homens movidos pela compaixão. Meus amados irmãos, a oração nos ajuda a manter o foco, a não perder o propósito do porquê nós estamos aqui. Por que é que nós estamos aqui? A entendermos qual é a nossa missão nesse mundo. E a nossa missão, queridos irmãos, é dar continuidade à obra que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer. E quando nós olhamos para a obra e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos um homem totalmente movido por compaixão. O Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 36, está escrito assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Lá em Mateus, no capítulo 14, verso 14, está escrito: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, verso 13, quando fala do relato do encontro de Jesus com a mulher, a viúva da aldeia de Naim, diz assim: vendo ao Senhor, se compadeceu dela. Em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 2, está registrado que Jesus disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. E de repente Jesus fez um milagre extraordinário da multiplicação dos pães e dos peixes. Queridos irmãos, qual era a fonte
da qual Jesus se alimentava, ou alimentava essa compaixão pelas pessoas, senão a sua vida de oração. A sua vida de oração, de comunhão com o Pai. E nessa comunhão com o Pai, Jesus estava sempre na intimidade do coração do Pai. E nós sabemos, como lemos aqui nesta noite, no Salmo 103, lemos no Salmo 111, nesta noite aqui, quanto nosso Deus é um Deus cheio de compaixão. Queridos irmãos, é isso que Jesus também quer para a vida dos seus discípulos. O grande evangelista Moody, ele disse o seguinte: aqueles que deixaram a marca mais profunda, a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada, foram homens e mulheres de oração. Quantas vidas foram alcançadas nos Estados Unidos através deste sapateiro chamado Moody, que Deus levantou para se tornar um dos maiores evangelistas da história, que marcou a vida de tanta gente, um homem simples, um homem comum, nada de extraordinário nele, mas extraordinário era aquele que estava na vida dele, o Senhor Jesus Cristo. Este homem se tornou um homem de oração, um homem movido pela compaixão, e quantas vidas foram alcançadas pelo seu ministério. Meus amados irmãos, a oração alimenta a compaixão. A oração abre os nossos olhos para a miséria do nosso próximo. A oração nos coloca em sintonia com o coração do Pai. Como é importante orar para que Deus alimente o nosso coração, a nossa alma de compaixão pelas pessoas. Conta-se que o grande teólogo católico Tomás de Aquino, que viveu no século XIV, foi visitar o Papa Inocêncio IV, e o Papa Inocêncio IV o levou até uma sala lá do Vaticano e lhe apresentou todos os tesouros do Vaticano e lhe disse assim: vês, Tomás, a igreja não pode mais dizer como nos primeiros dias, não tenho prata e nem ouro. Ao que Tomás de Aquino voltou-se para o Papa Inocêncio IV e disse: é verdade, mas também não pode mais dizer ao aleijado: levanta-te e anda. Porque a igreja havia se corrompido com o poder e deixou de ser uma igreja de oração, uma igreja cheia de compaixão. Queridos irmãos, para dar continuidade à obra que Jesus começou, o que mais nós necessitamos não é de dinheiro. O que mais a igreja necessita não é de dinheiro. O problema da igreja nunca vai ser o problema de dinheiro. Mas o que mais a igreja necessita é de compaixão. Que ela pode ter muito dinheiro e não ter nenhuma compaixão. Ela só pensar em si própria, em construir grandes templos suntuosos com grandes coisas, esquecer-se das pessoas, do ser humano que tanto precisa do amor de Deus. Compadecer-se é ter misericórdia. Compadecer-se é ter piedade daqueles que nada podem fazer, daqueles que nada têm. Disse o escritor também, Champlin, ele disse o seguinte: a compaixão consiste em um ato que procura consolar ou melhorar a situação do nosso próximo, e não meramente porque nos sentimos mal diante dessa situação adversa. Nós não fazemos apenas porque nos sentimos mal. Ai, meu Deus, eu não consigo ver esse tipo de coisa. Não. É porque há algo que nos impulsiona a olhar para o nosso próximo com amor e com misericórdia, não simplesmente porque eu não aguento mais ver aquilo lá, mas é o amor de Deus nos levando a agir. Compaixão nos move, irmãos, a ir além das palavras. Ai, que dó! Ir além das palavras. Foi isso que moveu o coração do nosso Deus a enviar o seu único Filho, o seu amado Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo. Foi isso que moveu o coração de Jesus a entregar a sua vida na cruz e a enviar o Espírito Santo para que estivesse conosco. E deve ser isso a mover o nosso coração a ir
para dar continuidade à obra que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer. Compaixão, oração e compaixão caminham juntas, caminham juntas. E em terceiro lugar, cristãos que fazem a diferença são pessoas que vivem as suas vidas centradas na pessoa de Cristo. Vidas centradas na pessoa de Cristo. Aí o homem é curado, o aleijado é curado, recebe a compaixão daqueles homens que estavam indo para orar. E diz a palavra do Senhor que ele entra saltando de alegria ali junto com os apóstolos no templo. E quando aquelas pessoas que o conheciam já de tantos anos que ele estava ali, viram aquele homem, correram para cima de Pedro e João, admirados com o que havia acontecido. Estão ali querendo também saber como aqueles homens conseguiram fazer aquilo. E de repente, aqueles homens simples, humildes, homens de Deus, se voltam para aquela multidão e dizem àquela multidão: por que é que vocês estão olhando para nós? Como se de nós mesmos procedesse esse poder e essa virtude. E aí eles começam a lhes falar de Jesus Cristo, de que aqueles homens haviam rejeitado aquilo que aquele homem recebeu. Eles mataram a Cristo, que salvou e curou aquele homem. E agora eles vão lhes falar de Jesus, para que aqueles homens que estão ouvindo e vendo o poder de Jesus Cristo possam também receber uma oportunidade de receberem, em lugar de juízo, a compaixão e a misericórdia de Deus através da sua palavra. Queridos irmãos, observe que interessante são estas palavras dos apóstolos. Quando os apóstolos se dirigem ao aleijado, eles dizem: olha para nós. Mas quando se dirigem à multidão, eles dizem o seguinte: por que vocês estão olhando para nós? Olha a diferença. Quando dizem ao aleijado, dizem com o objetivo de que aquele aleijado pudesse conhecer o poder do Senhor Jesus Cristo para que ele recebesse a cura. Mas quando aqueles homens pensam que a cura vinha através deles, que o poder era deles, eles dizem: parem de olhar para nós. Esse poder não pertence a nós, esse poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que coisa preciosa. Por quê? Porque cristãos comprometidos com oração, que são movidos pela compaixão, são pessoas usadas por Deus, que buscam a glória para Deus e não para si mesmos. Não buscam a glória para si, buscam a glória de Deus. Quando Cristo é o centro de nossas vidas, nós não andamos atrás da aprovação dos homens e do aplauso dos homens, dos elogios dos homens. Não esperamos receber um tapinha de parabéns nas costas pelo trabalho que nós fizemos. Assim como as críticas também não roubam a nossa motivação de servir ao Senhor, porque muitas vezes homens que não têm a Cristo como centro, qualquer crítica lhes leva a desanimar e a abandonar o trabalho do Senhor. Meus amados irmãos, quando Cristo é o centro de nossas vidas, nós aproveitamos todas as oportunidades para que as pessoas conheçam a Cristo e não a nós. A Cristo e não a nós, para que Cristo cresça, como disse João Batista, e nós diminuamos. Cristo é o centro da nossa vida. Nós exaltamos o nome de Cristo, porque nós reconhecemos o que Cristo fez por nós. E queremos que as pessoas também reconheçam que nós somos dependentes de Cristo, que nós somos exclusivamente dependentes deles. Ele é o Senhor, nós somos apenas seus servos. Por outro lado, se Cristo deixa de ser o centro, nós nos perdemos o poder, perdemos a essência, perdemos a direção, perdemos o primeiro amor e perdemos a motivação para continuar servindo ao Senhor. Eu pergunto para você: Cristo tem sido o centro na sua vida? Jesus Cristo tem sido o centro da sua vida, meu amado irmão? Eu quero concluir a mensagem desta noite
relembrando os nossos pontos. Cristãos que fazem a diferença são homens e mulheres comprometidos com uma vida de oração. Será que você deseja fazer a diferença nesse mundo, irmão? Não há outra maneira de você fazer a diferença senão você se comprometendo com Deus através de uma vida de oração. Cristãos que fazem a diferença são pessoas movidas pela compaixão, que conseguem olhar para o próximo, para as necessidades do outro, mesmo que não tenha dinheiro no seu bolso para ajudar. Porque aqueles homens eram pobres mesmo. Eles não somente não deram dinheiro porque queriam fazer algo a mais, mas é porque eles não tinham dinheiro mesmo. Mas cristãos comprometidos com a oração, comprometidos com Deus, cristãos que fazem a diferença, são pessoas movidas pela compaixão. Eu não tenho dinheiro, mas eu sei que eu posso fazer. Eu posso ir lá arrumar casa para aquela pessoa que está doente, lavar a roupa para ela. Eu posso ir lá ajudar a lavar o carro dele. Posso ir lá e consertar aquilo. Posso fazer algo mais. Não vão precisar pagar alguém para ajudá-los. Não. Meus amados irmãos, como nós precisamos ser um povo cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Às vezes nós estamos até ensinando os nossos pequeninos de maneira errada, motivando só com prêmios. Se você fizer isso, você recebe um prêmio. Parece cachorro adestrado, não é? Cachorro adestrado que é assim, faz alguma coisa, ganha um pedacinho de salsicha, né? E daí ele fica todo feliz, daí ele vai lá e faz de novo, até, né, aprender. Não, nós temos que ensinar os nossos pequeninos o verdadeiro valor da virtude cristã da compaixão. Por que você fez? Por compaixão. Por me compadecer, padecer com aquela pessoa. E isso, meus amados irmãos, depende muito de nós pais. De nós pais. De nós fazermos isso, ensinarmos os nossos filhos o valor das virtudes cristãs. Também, em último lugar, mas não menos importante, aliás, tão importante quanto, cristãos que fazem a diferença são pessoas que vivem suas vidas centradas na pessoa de Cristo. O grande objetivo de orarem é para que Cristo se manifeste em suas vidas. O grande motivo de ajudarem as pessoas é para que Cristo seja engrandecido nas suas vidas. O grande motivo de pregarem a palavra de Deus é para que Cristo seja conhecido. Cristo, Cristo, Cristo. Nada mais interessa para um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo e que quer fazer diferença na vida de outras pessoas. Meu querido, você quer fazer diferença? Observe, leve atentamente essa palavra hoje para a sua casa. E que Deus o abençoe. E que você possa ser um cristão que venha fazer grande diferença nessa geração que nós estamos vivendo em nossos dias. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos primeiramente orar ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai, ó Senhor de nossas vidas, quanto nós precisamos do Senhor, meu Deus. Pai querido, nós não queremos de maneira alguma, Senhor, passar por este mundo sem fazer a diferença na vida de alguém. Ó Deus, nós sabemos que não é possível fazer a diferença na vida de todas as pessoas. Nem mesmo o Senhor Jesus Cristo, nos dias em que o Senhor esteve aqui, Senhor, o Senhor fez diferença na vida de muitas pessoas, continua fazendo e sempre fará. Mas o Senhor, através da sua vida naqueles dias, alcançou muitas pessoas, mas não todas as pessoas. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor também nos ajude a fazer diferença real na vida das pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho. Ó Pai, por isso nós oramos.
Faz de nós pessoas de oração, para que através da comunhão com o Senhor, o nosso coração se encha de compaixão pelo nosso próximo. E também, ó Pai querido, para que o Senhor Jesus Cristo seja o centro da nossa vida. Ajuda-nos a olhar dentro de casa, para ajudarmos mais o nosso cônjuge, os pais, os irmãos, a olharmos mais para as necessidades dos nossos irmãos também da fé, para também, Senhor, podermos ajudá-los. Mas, Senhor, para olharmos também para o nosso próximo, aquelas pessoas que talvez nós nem as conheçamos, e estender as mãos para elas, como Pedro e João estenderam para aquele aleijado. Ó Deus, e ajudar, à medida que o Teu Espírito Santo mover o nosso coração, ouvirmos a Tua voz, para sermos uma bênção na vida das pessoas, Pai. Ó Jesus, faz isso conosco, para que não vivamos a nossa vida egoisticamente voltados para nós mesmos, só para os nossos interesses, mas que realmente possamos estar envolvidos com o Teu reino e com a Tua vontade, para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.